Fala pessoal, tudo certo? Leandro do R aqui. O tema de hoje é analisar o que está acontecendo com o bolsonarismo e o campo conservador e fazer um apontamento, uma necessidade de uma análise mais acurada, mais preocupada com o que está acontecendo na política, para a gente não ser pego de surpresa. Primeiro peço desculpa, minha voz está ruim, eu estou doente e tal, mas a gente precisa tratar desses temas então. Nesse vídeo, gente, eu vou fazer uma análise do que está acontecendo na disputa interna dentro do campo conservador, apresentando 3 blocos que estão disputando a liderança do campo conservador no Brasil. Vou defender que o bolsonarismo não está morto, ao contrário, bem vivo, bem forte, e que a gente subestima muitas vezes eles, a esquerda acaba cometendo esses erros, e a gente tem que ter um pouquinho de humildade política e entender o que está acontecendo no processo, para a gente não vacilar. E vou apontar no último bloco os desdobramentos disso na eleição proporcional, e também para o Senado, e também vou analisar a questão apontar algumas coisas sobre a candidatura para a presidência da República. Vamos lá, gente? Gente, existe uma disputa muito forte de 3 blocos para ver quem vai comandar e quem vai estar na linha de frente para comandar o campo conservador no Brasil. Existe o bolsonarismo, a raiz, vamos chamar assim, como um clã normal, né, a família Bolsonaro, Alan dos Santos, vou trazer uma referência de fora, porque tem alguns elementos importantes. Tem o bolsonarismo que está tentando descolar do Bolsonaro, que é o Tarcísio, e o Malafaia, e tem o Centrão. E por trás disso tem o mercado, tem a classe dominante, que quer uma opção. Eles já usaram o Bolsonaro, né? Usaram o setor mais violento deles, e eles querem tentar ter uma representação um pouco mais light. Por isso que eles estão tentando ver se ficam com o Tarcísio ou com alguém do Centrão. O bolsonarismo, de qualquer forma, ele só tem alternativas boas, vamos chamar assim, para eles. Vejam o que cada um tinha para oferecer para o bolsonarismo nesse processo, para acalmar o bolsonarismo e tentar uma alternativa na cabeça de chapa que não fosse um membro da família. Eles disseram assim, me apoiem, Bolsonaro. Aí vem o Centrão, tá? Me apoiem, Bolsonaro, que eu reduzo a pena ou dou anistia. O Ciro Nogueira meio que se bandiou para outros lados, né? Se afastou da família Bolsonaro, eles racharam, o Centrão ficou meio assim, o bolsonarismo recuou e viu que não podia confiar no Centrão. Aí o que surgiu? Surgiu uma outra alternativa. Disse, não, vocês indicam o vice do Tarcísio. Aí entra o Malafaia tentando construir um bolsonarismo sem Bolsonaro. Bolsonaro aí teria uma alternativa um pouco mais forte, porque teria um nome forte na vice, seria uma forma de pressão. Racharam também com o Malafaia e surgiu a alternativa do Flávio. Mas vejam, essas 3 forças, bolsonarismo clássico, bolsonarismo sem Bolsonaro e Centrão, estão disputando. E lá atrás, quando começou o racha, aqui tem um vídeo aqui, vou deixar aqui para vocês, que eu trato sobre o racha na igreja na bancada evangélica pela primeira vez na história, teve disputa. Malafaia foi pro voto e ganhou, o segmento dele ganhou a disputa para quem seria o coordenador da campanha. Já depois de um tempo também teve uma outra disputa, eu tenho um outro vídeo aqui que eu falo sobre se é possível um bolsonarismo sem Bolsonaro, que é onde já começa também a surgir essa alternativa, esses outros 2 blocos, e o Centrão a gente já conhece há muito tempo. O que tem que ficar registrado aqui? Nesse processo, desde prisão de Bolsonaro, e antes disso já, no próprio processo, todo o desgaste, e que a gente vinha comemorando, dizendo que eram derrotas deles, não, foram derrotas. O bolsonarismo ser preso é óbvio, o Bolsonaro ser preso é óbvio que é uma derrota, isso não quer dizer que isso gere enfraquecimento político, esse é o debate que eu quero fazer. Quando o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos e lá começou a fazer todos os ataques, né, fazendo aquelas medidas contra o Brasil, todo mundo, mas são burros, tiro no pé. Eu fiz uma análise aqui avisando, gente, que ele estava o quê? Ele está concentrando o pessoal deles, ele está mostrando a sua força, esticou a corda, foi derrotado, porque o Lula conseguiu desfazer, claro, mas essa derrota ali é episódica. A gente tem que analisar qual é o resultado político das ações, não só no momento específico. Tem que analisar o que representa isso no movimento político que eles estão organizando. Mesmo agora, que perdeu o mandato, e eu vi muita gente boa comemorando e tal,
e viu cientistas políticos até muito bons, tem um livro dele aqui, inclusive, comemorando e dizendo assim no X, muito bom, menos um Bolsonaro na política. Gente, isso é uma visão muito pequena do que é a política. Cara, ele perdeu o direito político dele? Não. Ele vai ser candidato de novo a deputado. E ele continua fazendo política. A política é muito mais ampla, gente. Ela não se faz só dentro do parlamento, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Eu acho que a ciência política, no geral, é meio institucionalizada aqui no Brasil, né? Isso é uma pena. Eles pensam mais, na sua maioria, pensam mais a política a partir só das instituições políticas. O Eduardo Bolsonaro está fazendo uma baita e continua um esforço político muito grande. Foi derrotado? Foi, mas pro grupo deles, cara, olha as pesquisas já estão dizendo em torno do Flávio, e aí vem a questão do Flávio. Gente, o foco deles é o Congresso. O foco deles era especificamente o Senado em particular, tá? Onde o Tonho da Lua, o Carlos Eduardo, que é o mais pancadinha deles, mas o nome tá levando o cara, tá aqui em Santa Catarina, aqui do lado, ele tá junto com o Amin. Veja bem, são 2 vagas. Provavelmente vai ser ele mais um outro. Provavelmente o Amin. Veja, o Esperidião Amin, político histórico aí vocês devem conhecer. Tu pega em Brasília, Michele, tá? Muito bem colocada. O Eduardo vai ser candidato a deputado federal, vai lavar a égua de voto, entendeu? O Flávio, se o Flávio for pro segundo turno, meu Deus, os caras consolidam mais um baita, entendeu? Ou seja, o bolsonarismo está forte, ele não morreu. E mais um detalhe que eu acho que a gente tem que parar com isso. Eles não são tolos. A gente brinca, eu acabei de pegar no pé aqui do Tonho da Lua e tal, né? Mas a gente tem que... Não é porque eles fazem política diferente da gente que essa política não está ecoando na sociedade, gente. Mesmo com prisão, mesmo com derrotas, mesmo com cassação de mandatos, mesmo com tudo isso, com briga interna, inclusive, tudo isso acontecendo, e os caras continuam fortes. E vão crescer, né, na minha opinião. Então agora, para o próximo bloco, eu vou fazer uma síntese do que eu acredito que a gente tem que cuidar, porque isso envolve a questão da proporcional para deputado federal e também a majoritária, porque eu acho que a gente tem que atentar para isso. Vamos para o último bloco. Então vejam, pessoal, aqui não é a ideia de fim do mundo e nem ode ao bolsonarismo, mas a gente tem que aprender a analisar a política a partir da realidade, não dos nossos desejos. É óbvio que a gente tem que derrotar os caras, é óbvio que a gente está empolgado porque a campanha do PT e do Lula se reestruturou, estamos com força, mas, objetivamente, o que vai estar em jogo é o Congresso Nacional. Acabei de mostrar para vocês que no Senado eles vão ir muito bem. Tem uma questão no Senado que a gente tem que levar em consideração, que isso pode ser favorável, inclusive, para a candidatura do Lula. Eles tendem, e isso é uma discussão importante, a tirar voto da outra direita, dos outros campos da direita. A direita se dividindo na questão majoritária para o Senado é interessante, porque eles vão brigar entre eles, o bolsonarismo está declarando guerra, inclusive. Eu falei aqui do Alan dos Santos e falei aqui do Malafaia. Esses dois, em particular, estão fazendo uma disputa por fora da questão institucional, fazendo política, e o Alan dos Santos já disse que vai detonar. Ele disse assim, nós vamos, na primeira, quando começar a eleição da majoritária, com candidatos como Zema e Ratinho Júnior, nós vamos mostrar quem são os candidatos do sistema, aqueles que são traidores, ou seja, os caras têm uma narrativa muito forte, que, gostemos nós ou não, tem amparo na sociedade, tanto que eles têm muito voto. Nós temos que daí ter uma campanha para preparar, para se nos organizar, para estar preparado para essa disputa do Senado. Eu vou fazer uma pesquisa sobre isso, estou organizando material para ver como é que está, vou fazer uma radiografia do como é que está o cenário nacional para o Senado. Pretendo trazer um vídeo para vocês aqui no ano que vem. Mas a ideia é, a candidatura do Flávio Bolsonaro vai dar muita força para os candidatos a deputados. Isso é histórico, isso é uma candidatura forte que impulsione o debate político, ajuda muito as candidaturas proporcionais. Quem tem o mínimo de experiência na política eleitoral sabe disso. Então, assim, nós temos que estar à altura desse processo, porque nós precisamos aumentar o número de deputados do campo popular. Nós precisamos disso. Nós precisamos cuidar do Senado? Precisamos. Mas precisamos também cuidar da Câmara, senão não dá. A disputa política se encaminha para um Lula
bem no segundo turno, mas vejam, e aí a última coisa para finalizar é as lições do Chile, cara. A direita saiu fragmentada no primeiro turno, a esquerda no primeiro turno ganhou, a candidatura de esquerda ficou em primeiro lugar. No segundo turno, todo mundo se unificou em torno da direita e a direita ganhou. Nós não podemos achar que já está ganha a eleição, não podemos achar que está tudo de boas e que eles são um bando de abobado. Não são. Nós temos que ter o pé no chão para fazer política, temos que construir desde agora as campanhas. Mas assim, já tem que estar organizado, já tem que começar a entrar o ano voando, gente, para consolidar as candidaturas, para construir um Congresso minimamente mais favorável para os interesses da classe trabalhadora excluídos do nosso país. Essa é a minha contribuição para esse debate. Forte abraço.